Aí me vem uma pergunta, e o Brasil, como é que fica nesse panorama militar? O Brasil se faz muita piada, né? Que se o Brasil fosse entrar em guerra ia ser um fiasco. Uhum, Mas como é que é o Brasil militarmente uhum. falando? Na América do Sul e no mundo, né? Na América do Sul dá para dizer que o Brasil é a... Na América do Sul, o Brasil seria a maior potência militar ou não? Eu acho que a gente precisa separar um pouco, né? Digamos assim, qual é a nossa capacidade de influência no mundo e a nossa capacidade de influência na América do Sul, né? Então, em termos mundiais, o Brasil não tem, do ponto de vista militar, a menor relevância, né? O Brasil, usualmente, nos temas de segurança, tem políticas refratárias, ou seja, os problemas acontecem e a gente responde depois que os problemas aconteceram. A gente não se prepara para eles. Acho que em várias áreas somos Sim. assim, né? Mas a gente não, de certa forma, não destina, embora o orçamento militar no Brasil esteja variando ali entre terceiro, quarto orçamento, uma parte muito significativa desse orçamento é para pagar aposentadorias e pensões, gira em torno de 80%, Nossa. o que nos deixa uma margem muito pequena do desenvolvimento de tecnologia, por exemplo. Então, o nosso desenvolvimento em ciência e tecnologia gira em torno de 1 e pouquinho por cento, o que é ínfimo do ponto de vista do que seria necessário para um país das dimensões do Brasil manter a sua defesa. Então, assim, nos últimos anos, quando o Brasil passou, de certa forma, entender qual era o seu lugar na América do Sul e se consolidar como esse ator relevante regional, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tem uma ideia de retomar uma indústria de defesa que foi muito proeminente lá nos anos 80 e que a gente, de certa forma, desestruturou, né? Por exemplo, a gente tinha a Vibras, que era extremamente importante, a gente desestrutura essa indústria de defesa. E o Brasil tem uma preocupação de retomar essa indústria de defesa. Não que o Brasil se capacitará para produzir armas militares de guerra, né, no sentido de um avião de caça, de um porta-aviões, mas o Brasil tem uma expertise, por exemplo, em produzir armas leves e ligeiras, né? O Brasil produz os tanques, por exemplo, né? Tem toda uma parte de aviões da Embraer, que o Brasil também é habilitado. Por exemplo, né, a gente tem parte do nosso território, 42% do nosso território é a Amazônia. E a Amazônia é cercada de árvores. Para você fazer um monitoramento dessa área, né, você precisa de aviões específicos que conseguem fazer isso mesmo tendo as árvores. Então, a gente desenvolve essa tecnologia. Então, o Brasil, a retomada da indústria de defesa é muito pensando nesse tipo de ação. E quando o Brasil coloca que vai retomar uma indústria de defesa, os países da região dizem, como assim o Brasil? Né? Então o Brasil diz, não, essa indústria de defesa, vamos pensá-la como de América do Sul. Né? Mas o que acontece? Em termos de capacidades econômicas, nós somos infinitamente maior do que os nossos vizinhos, né? Em termos dessa capacidade. Então, por exemplo, o Brasil foi produzir com a Argentina um VANT, né? Um veículo aéreo não tripulado. O Brasil acabou pagando quase todos os custos desse veículo por conta da dificuldade econômica argentina. Então, é assim, se você quer uma posição de proeminência, você tem que assumir um pouco os custos, né, que não são só políticos, que são econômicos também. Sim. Esse processo decisório de o que você quer ser regionalmente, ele é muito importante. Quer dizer, não adianta você ter o território, não adianta você ter a população, não adianta você ter a economia, se você não define, em termos de política externa, qual o lugar que você quer, né? Então, o Brasil, historicamente, ele é um tomador de regras internacionais, né? Não se impõe. Ele não se impõe, ele não é aquele ator que ele vai trabalhar para a produção de regras. A Unasul foi um exemplo
muito relevante de aproximação regional. A formação da Unasul era uma formação de um fórum de defesa para concertação regional. Antes você tinha tocado no fato de que a gente tem poucos conflitos. Sim. De fato, a nossa região é uma das regiões mais pacíficas do mundo. No período pós-Guerra Fria, a gente teve um conflito regional, uma guerra, para caracterizar dessa maneira, que foi em 1995, que é um confronto que já é histórico, também era histórico também, e a gente conseguiu depois fazer um acordo, que era uma questão na região do Cênepa. Então, o que vai acontecer é que o Brasil ele precisa se colocar, do ponto de vista regional, de onde ele quer chegar. Então, a indústria de defesa é um pouco isso também, né? Mas aí, de novo, como a gente não tem mecanismos cooperativos regionais muito fortes, conforme vai mudando o governo e a gente vai alternando um pouco, vai mudando um pouco as nossas prioridades de política externa, essas ações vão tendo mais prioridade ou menos prioridade, né? Então, assim, é inegável que nos últimos anos a gente está com essa questão de desenvolver uma indústria de defesa, né? Por exemplo, mesmo aqui em Santa Catarina, agora a gente tem a Fiesc apoiando, trabalhando com as empresas regionais para ver o que a sua empresa pode produzir em termos de defesa, seja das menores coisas até coisas mais complexas, Mas né? não tem assim acho que só o IME talvez, né, o Instituto Militar de Engenharia, que é um local focado em desenvolvimento, imagino eu, de armamento, né? Não tem a empresa focada só nisso ou a estratégia do governo é pegar uma empresa que faz alguma coisa e fazer ela fazer também um armamento? Seria mais ou menos assim que o Brasil faz? Eu acho que existem as duas Tá. possibilidades, né? Existe, porque na área militar há muito a questão do produto ser de uso dual. Né? Porque se ele é só para o uso militar, ele provavelmente terá um custo enorme de produção e demorará muito para ter o retorno. Sim. Então, a indústria de defesa é muito baseada na questão dual, né? Aquilo que serve para o militar, mas serve para o civil também, ou antes serve para o civil e depois vai para o militar. Enfim, há esse elemento, né? Então, aqui a gente tem muito desenvolvimento disso. Então, a gente tem projetos que são específicos e que são de áreas prioritárias para o Brasil, que vem desenvolvendo nos últimos anos, né? Por exemplo, a aquisição dos Gripen, né? Dos caças suecos, né? Os caças suecos. Então, hoje a gente já tem o desenvolvimento tecnológico, parte já sendo feita aqui no Brasil, né? Então, a gente tem vários projetos que são nesse sentido, mas é um pouco isso, assim, né? As nossas indústrias, as nossas empresas precisam se capacitar para as diversas formas de produção possível, né? Sim. Porque, de certa forma, enquanto você estrutura essa indústria de defesa, essas empresas precisam sobreviver, porque Exatamente. o que acontece? Quando você tem o desenvolvimento de uma tecnologia para uso militar, normalmente o país onde desenvolve essa tecnologia é o país que adquire para mostrar para os outros que a tecnologia funciona. Sim. Como eu estava falando antes acerca do nosso orçamento, a gente tem uma dificuldade em fazer isso, né? Então, o que acontece? Se você não consegue nem você adquirir para mostrar para os outros, fica mais difícil você convencer os outros que o seu produto é relevante, né? Então, nesse sentido, a nossa indústria ainda, acho que de certa forma, tem muita coisa ainda a desenvolver, mas acho que é inegável isso, né? Retomando aquilo que você tinha falado do papel do Brasil, é inegável o papel que o Brasil tem regionalmente e a capacidade que ele teria para regimentar a região, né, em situações que fossem colocar a região, porque hoje o Brasil sozinho tem menos capacidade nesse mundo multipolar. Quanto mais alicerçado regionalmente ele estivesse, mais capacidade ele teria de se colocar nos fóruns internacionais. Porque acho que toda essa minha fala está deixando claro que a gente não tem capacidade militar para se colocar. Nem o Brasil nunca quis. Esse não é o nosso desenho de política externa, né?